Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão. Um abraço para você, torcedora do Flamengo. Você que não torce pro Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo. E até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando essa moral com a sua audiência no canal Edfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte do Sport TV, programa tá na área, repercutindo aí o pós-jogo entre Palestino e Flamengo. Vamos acompanhar comigo? Olha, se você não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção Todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Falou, rapaziada, fica comigo, já já eu volto. Vamos falar agora, então, do time que já jogou nessa rodada da Libertadores e a gente pode até dizer que já existe uma crise. Flamengo está em situação complicada, está fora da zona de classificação nesse momento para a próxima fase da Libertadores. Vamos trazer, então, o Thiago Lima, o Noel, setorista do Rubro Negro, no GE. Globo, para falar desse pós, né, dessa volta do Flamengo para o Rio de Janeiro, porque já teve até protesto, né, de torcedores. É uma situação que o Flamengo não está acostumado a viver na sua história recente na Libertadores, né? São só 4 pontos em 4 rodadas. Boa noite para você, Noel. Como é que foi esse pós-derrota para o Palestino 1-0 no Chile, cara? Bem-vindo ao Tá Na Área. Fala, Bené, Camila, Rafa, Jéssica, todo mundo tá ligado aqui com a gente. Rapaz, Bené, a gente tem brincado aqui que a fase do Flamengo tá tão negativa que tá afetando todo mundo que tem em torno, né? Por exemplo, na cidade de Coquimbo, onde foi o jogo, não chovia há séculos. É uma cidade que chove 3 vezes no ano. E ontem choveu na hora do jogo, né? O dia tava bonito até a hora do jogo, aí chove. Hoje voltou a abrir sol, a gente foi sair da cidade, o voo foi cancelado, assim, a fase está afetando todo mundo. Mas assim, o Flamengo se complicou na Libertadores, mas mais do que os resultados em si, o desempenho é o que está mais preocupando, sabe, o Flamengo em si. O time tá ex-equilibrado, né? Lembra que o Tite, por exemplo, tinha uma frase na época no Carioca, né, que falava assim, se a gente defender bem, a chance da gente ganhar o jogo é muito grande, porque a gente tem vários jogadores de qualidade lá na frente, no ataque, de fazer gol. Só que não está sendo mais bem assim, né? Nos últimos 6 jogos foram só 3 gols. Né? O time está previsível, está espaçado, sem o Pulgar e sem o Arrascaeta, o De La Cruz está ficando muito sobrecarregado, né? E o que depõe, assim, contra o Flamengo, mas assim, o Tite tem respaldo, não passa pela cabeça da diretoria do Flamengo, demitir o Tite, isso não passa. Mas essa responsabilidade está dividida e esse jogo, por exemplo, contra o Corinthians no sábado, né, é visto como a chance de você recuperar essa confiança, vencer para recuperar a confiança, porque quarta-feira que vem, jogo contra o Bolívar é final para o Flamengo. Se ele não vencer, ele pode ser eliminado precocemente da Libertadores. Quando a gente falava, né, nos últimos dias sobre essa partida de ontem, principalmente a partida de ontem contra o Palestino, né, o jogo contra o Bragantino ainda tinha a dificuldade de um time que costuma jogar bem em casa, que tem uma boa intensidade no início da partida, mas a gente falava muito que as últimas queixas da torcida, as reclamações do rodízio de jogadores, tudo isso poderia ser abrandado a partir do momento que o Flamengo voltasse a vencer, e principalmente os jogos em que ali na matemática que fazia dentro desse grupo, fazia sentido que ele conquistasse pontos. Esse era um jogo para o Flamengo conquistar pontos contra o Palestino, um dos adversários mais frágeis desse grupo, ainda que jogando no Chile, mas não tem torcida onde joga. O Palestino não joga na sua casa, precisa jogar distante. Enfim, a gente viu ontem um estádio, né, praticamente vazio, então não tem essa dificuldade de jogar diante da torcida adversária. Eram 3 pontos, digamos, que estavam nessa matemática. Que para entender que o jogo contra o Bolívar, numa atitude lá desumana e insalubre, podia poupar jogadores, porque era de fato um resultado difícil de acontecer, mas que contra o Palestino, por exemplo, esse resultado aconteceria. E não aconteceu. E mais do que o resultado, Rafa. Um desempenho, como o Noel bem lembrou, ruim e que tem se repetido nas últimas partidas. Sim. E aí, quando a gente olha esse Flamengo jogando, essa dificuldade que o Flamengo teve ontem, de fazer o seu gol e acaba tomando, tudo bem, um golaço, o Rossi disse na coletiva, talvez não acerte um chute desse com tanta frequência, tudo bem, mas o Flamengo jogou muito mal. Sim. É uma questão de dividir responsabilidade, é uma questão de que os jogadores individualmente não estão bem e taticamente as escolhas do Tite talvez não sejam as melhores, ou faltam mesmo também mecanismos nesse time que façam as potencialidades desses jogadores se destacarem? Olha, é uma pergunta que, ao mesmo tempo que ela parece complexa, para mim ela parece óbvia também. Porque, assim, vivendo e aprendendo. No início do campeonato, antes da Libertadores, quando os grupos foram sorteados,
eu acho que, sei lá, 70% da imprensa esportiva falou que o Flamengo faria no mínimo 16 pontos nesse grupo, porque, de fato, entre os brasileiros e com a qualidade técnica que o elenco do Flamengo tinha disponível, era um grupo muito tranquilo para o Flamengo trabalhar. Né? Só que esse Flamengo, ele não está assustando ninguém muito pela previsibilidade. Algo que não representa o que ele tem de elenco, porque o Flamengo tem laterais muito diferentes, né, dos dois lados, com características diferentes, né? O Varela e o Vinha são diferentes de jogo do Wesley e do Ayrton Lucas. No meio de campo, Alan, Pulgar, são jogadores que ocupam o mesmo setor, mas que têm características diferentes. O Gerson entrega uma versatilidade muito boa, assim como o De La Cruz, Arrascaeta, enfim. É um elenco que tem muito a oferecer, tem muito a entregar, tem uma qualidade técnica muito grande, mas está estagnado. Está muito previsível dentro de toda essa linguagem de jogo que o Tite coloca também. Ele não está conseguindo potencializar a melhor versão dos jogadores que ele tem. Então, o De La Cruz é um jogador que está sendo o único responsável por armação do time. Ele fica muito longe, o jogo tem que passar sempre muito por ele. Ele fica muito longe da área, ele tem um bom chute de longa distância. Quando o Arrascaeta está em campo, ele consegue flutuar mais, chegar mais para frente, ficar mais livre. E isso não está acontecendo. O Bruno Henrique estava jogando muito longe do gol, estava tendo que jogar sempre numa posição muito desconfortável para ele, que não fazendo uma dupla de ataque. Então, assim, todos esses fatores estão deixando a equipe passando para a torcida, passando para a gente em análise, que o time está desconectado, que o time está jogando muito afastado e que o time não está dando todo o gás que a torcida do Flamengo esperava que o time estivesse dando. Então, se é um time que está lutando o tempo todo e está dando azar, a torcida, a imprensa, os analistas conseguem reconhecer isso. A gente não está vendo isso no Flamengo. A gente está vendo um time que não consegue criar, não consegue alternativas para problemas muito simples para resolver dentro de campo. Até agora, o Flamengo não teve um grande jogo, salvo, eu diria, o primeiro jogo contra o Fluminense no estadual. Eu acho que ali foi um jogo de maior impacto e que o Flamengo conseguiu, como coletivo, jogar melhor. Tirando esse jogo, eu não lembro de um Flamengo regular em 90 minutos, colocando intensidade, qualidade e tendo um jogo coletivo bom, assim, que tivesse se sustentado. E, individualmente, se você tem os jogadores que não estão conseguindo construir, não estão conseguindo jogar bem, e você também, enquanto treinador, não consegue potencializar, aí vira uma cobrança que vai sendo dividida. Porque ninguém sabe muito bem onde está o problema. Então, ninguém joga só para o treinador e o treinador também diz que o problema é dele, mas o elenco dele diz que não, a gente também não está conseguindo entregar. Então, assim, tem muita coisa. Fato é que o Flamengo não consegue se desenvolver. O Flamengo não consegue entregar em desempenho com a qualidade técnica que tem. E com as variações que poderia ter dentro de um jogo, com peças. O Flamengo não está conseguindo surpreender ninguém. E para um clube que trocou tanto de treinador nos últimos anos, eu acho até que é um bom sinal, né, quando o Noel fala que não passa pela cabeça da diretoria demitir o Tite. Eu não sei se vocês concordam, porque isso dá para ser corrigido com o trabalho que está acontecendo. O Tite já provou que pode... claro, o técnico vai ter um momento ruim, vai ter um momento bom, mas se a gente pega o principal trabalho da carreira do Tite, ele tem um momento de instabilidade que 90% dos clubes demitiriam ele depois de cair numa pré-Libertadores pro Tolima, no Corinthians. Ele tem o respaldo da diretoria, ele consegue transformar aquele time num time muito campeão, de ganhar Campeonato Brasileiro, de ganhar Libertadores e Mundial. Então acho que pode ser uma boa notícia você saber que você vai contar com um trabalho a longo prazo. Porque já foi provado pelo Flamengo que não adianta você ficar trocando de treinador toda hora. Deu errado o Vitor Pereira, veio o Sampaoli, veio o Tite, quem vai ser o próximo? Fica uma coisa também muito de tentar resolver só trocando quem está no comando. Tem-se muito uma ideia de que as coisas no futebol são resolvidas num passe de mágica, né? Então vai se trocando o treinador na expectativa de que quem chegar vai resolver tudo com muita facilidade. Aí, eventualmente, acaba dando certo. Quando você troca 10, 15 vezes de treinador, um vai chegar e vai acabar dando uma resposta. Agora, trabalho consistente, ele se faz a longo prazo, quando o processo é aceito e faz parte do processo o período
de descenso, período de instabilidade, o período de um time jogar mal. Quase ninguém aceita esse processo, essa parte do processo, quer pular essa parte do processo aqui no nosso futebol brasileiro. Essa mentalidade, ela é muito imediatista. E sim, eu acho que o Tite é um dos melhores, se não o melhor treinador que a gente tem hoje no Brasil. Tá na primeira prateleira, sem dúvida alguma, extremamente vitorioso. Tem gestão de grupo, sabe como conduzir períodos assim, sabe diagnosticar o que não está dando certo. É claro que o Flamengo tem que insistir, na minha opinião. É claro que sim. O torcedor pode ter outra expectativa, né? Pode ter uma crítica exacerbada. Ok, e faz parte do torcedor ficar descontente. Não estou dizendo que o torcedor tem que olhar para o Flamengo e ficar feliz com o que o Flamengo está jogando. Mas quem toma a decisão dentro do Flamengo precisa afastar essa questão passional e entender que essa parte ruim faz parte de todo esse processo. Agora, em relação ao Flamengo que não joga, um Flamengo que é muito previsível, e concordo com você, Rafa, é um Flamengo muito previsível, eu tenho uma questão que eu acho que é... O dele, por exemplo, regrediu, não teve isso, ele voltou para o Rio só para continuar a recuperação, então ele está mais próximo desse retorno, ele vai ser avaliado para esse jogo com o Corinthians. Pode ser que ele fique à disposição. Eu apostaria mais que o Tite vai segurar ele e o Pulgar a previsão é de voltar mesmo já na quarta-feira, ele está fora do jogo contra o Corinthians, e aí ter esses dois jogadores à disposição, né, para esse jogo que vai ser importantíssimo quarta-feira. São dois jogadores no meio-campo titular do Tite, né, que ele vem usando desde o início do ano. Esses dois jogadores representam 66% ali do meio de campo, né? O outro é o De La Cruz, é o que vem jogando. Então, como você bem lembrou, as características são muito diferentes, né, do Pulgar para o Alan, do Arrascaeta para o Gerson. Então, a expectativa do clube, até da comissão técnica, é de ter também a volta desses dois, e aí você começar a reestruturar esse time, né, passando também pelo meio de campo. É isso aí, rapaziada. Gostou do vídeo? Então lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção Todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Fui! Flamengo!